Eu gostaria, antes de mais, de cumprimentar todos os colegas que são verdadeiros advogados, que são os que estão aqui presentes, que participam no sistema de acesso ao direito e que ainda envergam toga. Há muitos advogados que não estão presentes, que não têm toga, que fazem negócios milionários de submarinos e outros, e parece-me que era desses que o Dr. Rui Rangel estava a falar, mas esses não se deslocam aqui ao sábado. Eu confesso que tinha uma intervenção preparada que não vou fazer, porque o tema é convergências e divergências. E foram muitas as convergências, mas também algumas as divergências, e eu acho que o debate deve ser mais dinâmico e mais do que estar aqui a enfatizar a defesa que o Conselho Geral faz deste sistema e as razões que estão subjacentes a essa defesa. Convém também entrar aqui um pouco em debate com os nossos convidados, com a doutora Francisca Van Dumen e com o Dr. Rui Rangel, em relação a algumas coisas que aqui foram ditas. Primeiro, para dizer que é verdade que os juízes fazem tudo para dignificar os advogados, como disse aqui o Dr. Rui Rangel, mas também não deixa... Sim. Disse os juízes. Os juízes não fazem. Sim, os juízes. E eu diria, os juízes fazem tudo para dignificar o advogado, mas nem sempre têm disponibilidade para dignificar o advogado, o defensor público, o patrono nomeado, porque tiveram uma hora à espera dele e, portanto, resta-lhe depois pouco tempo para terem contacto com o advogado e para terem, muitas vezes, até uma conduta séria, cordial e urbana com os defensores oficiosos. Hoje, dizia a Sra. Procuradora Francisca Van Dumen, e bem, há um problema de credibilidade. Um problema de credibilidade que a Ordem dos Advogados julgava sanado com a entrada em vigor deste sistema. A Ordem dos Advogados fez um esforço sério e foi muito combatida, foi muito criticada. Todos se recordam das reações que existiram em 2008, quando o Sr. Bastonário, que já era este, e o Conselho Geral decidiram excluir do sistema os advogados estagiários. Essa exclusão do sistema foi determinada, sobretudo, por razões de credibilidade, como disse aqui o Sr. Bastonário. E penso que, com o decurso do tempo, e até há bem pouco tempo atrás, e já vamos falar na auditoria, houve um aumento de credibilidade. O cidadão passou a acreditar no sistema e passou a acreditar que realmente, e o cidadão mais carenciado, se apresentava em tribunal em igualdade com as outras partes. Em igualdade, no caso no penal, tinha um advogado para o defender, para combater a acusação. No caso do civil, tinha um advogado, tal como a outra parte tinha um mandatário constituído. Foi esse o grande contributo que o Conselho Geral e a Ordem dos Advogados deram para este sistema. Mas também o facto de não se obrigar os advogados a participarem no sistema, sobretudo aqueles advogados que o Sr. Juiz considera verdadeiros advogados, mas que não tinham a menor disponibilidade para, enfim, representarem o cidadão carenciado. E esses advogados deixaram de se inscrever no sistema, deixaram de aparecer para pedir meramente justiça, porque eram esses que pediam justiça por falta de tempo para fazerem defesas competentes e sérias. E, portanto, a Ordem entendeu que, tanto quanto possível, a participação no sistema devia ser assegurada por advogados que tivessem apetência, que tivessem competência técnica, que lhes permitisse realmente defender os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos nos tribunais portugueses. E, portanto, são esses os verdadeiros advogados que se encontram inscritos e que neste momento são 11.000 advogados. Portanto, nem sequer escasseiam os advogados. Há aqui também, foi aqui referido, que há necessidade de fazer a verificação da qualidade da advocacia que presta apoio judiciário, que está inscrita no sistema do acesso ao direito. Permitam-me discordar. Os advogados que prestam apoio judiciário, que estão inscritos no sistema, são advogados inscritos na Ordem dos Advogados. É certo que mesmo dentro da própria Ordem há quem não os queira cá. Há pessoas na própria Ordem que defendem que, enfim, são um segmento menor, um segmento menos competente. Mas a verdade é que esses advogados fizeram estágio, fizeram os exames e estão aptos para exercer a advocacia.
e fizeram a licenciatura. Muito bem. E grande parte deles, devo dizer, que até foi antes de Bolonha. Portanto, eu penso que, sem prejuízo da necessidade de verificar a qualidade dos serviços e a ordem, sempre que esteja em causa a verificação, quer da qualidade, quer da honestidade dos advogados, é a primeira a afirmar a sua disponibilidade. Foi isso que aconteceu quando eu e o Sr. Bastonário estivemos presentes na reunião com a Sra. Ministra da Justiça, em que nos foi sugerida uma auditoria. E nós confirmamos a nossa disponibilidade para participar numa auditoria que reputávamos como séria e que se revelou ser aquele desastre que todos nós conhecemos. E, portanto, a qualidade do serviço no apoio judiciário advém do facto de ser prestada por advogados livres e independentes que praticam os atos que consideram necessários em representação dos cidadãos, seus clientes. E, portanto, quando se diz deve ser feita uma verificação dos atos praticados, porque há uma verificação quantitativa e não qualitativa, pois bem, eu devo-vos dizer que uma das grandes verificações que a Ordem fez na auditoria é que realmente os advogados que prestam apoio judiciário praticam todos os atos que consideram necessários. E a grande revelação que até a mim pessoalmente me foi feita é que os advogados, mesmo um conjunto alargadíssimo de atos que não tem prevista qualquer remuneração, estava lá nos processos, os advogados continuaram a abrir instruções, mesmo sabendo que não seriam remunerados por isso, e continuaram a fazer todas as diligências que entenderam pertinentes em defesa dos cidadãos, mesmo aquelas que não tinham qualquer pagamento. Como sempre, é verdade. Gostaria de dizer que hoje a designação é feita pela Ordem dos Advogados. Uma das aspirações que o Conselho-Geral tinha, e de resto até se encetaram ainda negociações com o anterior Governo, era que a Ordem pudesse assegurar a gestão integral do sistema. Portanto, verificadas que tivessem as condições económicas do beneficiário, ou seja, verificada que estivesse a situação de insuficiência económica por parte da Segurança Social, a partir daí seria a Ordem a encaminhar o beneficiário, a nomear-lhe o advogado e a acompanhar todo o processo até ao pagamento. Teria que ser necessariamente assegurada a transferência das verbas necessárias para que a Ordem procedesse ao pagamento atempado aos advogados, mas realmente isso acabaria por pôr termo, no fundo, àquilo que o Sr. Dr. Rui Rangel referiu muito bem, que é a intervenção de um conjunto de organismos, Ministério da Justiça, Direções Gerais, Segurança Social, Ordem dos Advogados, no próprio sistema. Gostaria também de dizer que, mais do que ter uma lei complexa, temos uma lei insuficiente, com muitas insuficiências. A Portaria 10 de 2008, de 3 de janeiro, na altura publicada na véspera da tomada de posse do então Conselho-Geral da Ordem dos Advogados, revelava-se um verdadeiro desastre, porque, na verdade, a remuneração que previa para os advogados de 6 euros, e penso que os 6 euros já é com um arredondamento, porque eram 5 euros e qualquer coisa por processo, mensais, não permitia, naturalmente, que estivesse assegurada a tal qualidade da advocacia, porque ninguém se iria inscrever no sistema do acesso ao direito. E, nessa medida, a portaria foi negociada, deu aso às alterações que nós conhecemos e que determinaram a publicação da portaria 210 de 2008 em fevereiro de 2008. Essa portaria mantém-se com enormes insuficiências. Todas elas estão detectadas, hoje todos nós sabemos quais são, até fruto muito de um trabalho que o próprio Instituto do Acesso ao Direito tem desenvolvido, no sentido de sensibilização dos colegas para essas insuficiências e para as divergências de interpretação
que tem, no fundo, afastado a ordem da própria Direção-Geral da Administração da Justiça, e têm sido feitas reuniões, neste momento estão em curso, reuniões no sentido da uniformização de procedimentos. Aquilo que a ordem defende, mais do que a uniformização, é uma alteração legislativa com a criação de uma portaria única, que já se justifica, por um lado porque a portaria dos honorários já é de 2004, por outro lado porque a própria portaria 10 de 2008, como foi remendada, passo a expressão, acabou por dar aso a algumas contradições dentro do próprio texto da portaria e, sobretudo, a grandes dificuldades de interpretação, e são essas grandes dificuldades de interpretar essa portaria, que eu na brincadeira digo que é uma porcaria, são essas dificuldades que dão aso a grande parte, à esmagadora maioria de irregularidades que foram detectadas na auditoria. A Ordem defende também que algumas alterações, nós temos consciência da necessidade de racionalizar os meios, e defende também algumas alterações, designadamente em sede de nomeação do advogado pela Segurança Social. Um dos problemas com que hoje nos debatemos é a falta de preparação, e temos aqui hoje uma representante da Segurança Social, a falta de preparação de quem recebe o requerimento do beneficiário do apoio judiciário e não sabe interpretar aquilo que o beneficiário pretende, e muitas vezes nomeia os advogados para contestar, ou pede uma nomeação para uma contestação, quando na verdade é para propor uma ação. Enfim, tem havido grandes problemas a esse nível e, por outro lado, uma alteração dos próprios formulários, no sentido de que se evite um conjunto de trabalho burocrático que hoje existe e não tem razões de existir, e que tem apenas a ver com o formulário da Segurança Social, que não permite que, em caso de litígio consórcio, por exemplo, seja nomeado um só advogado a ambos os cônjuges, tramitando-se os dois processos na Segurança Social como se fossem pessoas totalmente independentes, que não permite, julgo que agora está ultrapassado, mas ainda continua a ser tramitado em muitos sítios assim, que não permite, por exemplo, a nomeação do mesmo advogado ao beneficiário que tenha vários processos pendentes. Essa nomeação é possível, mas através de uma nomeação posterior, que é pedida à Ordem dos Advogados. Isso podia tudo ser, essa triagem podia ser feita na própria Ordem. Por outro lado, todos nós temos conhecimento do facto de haver alguns abusos por parte de beneficiários que, enfim, todos os dias pedem um advogado a propósito de tudo e mais alguma coisa. É uma questão que tem merecido alguma reflexão por parte do Conselho Geral e que eu penso que não se resolve, e introduzo já essa questão aqui, que não se resolve com uma taxa moderadora, como muitos têm defendido, designadamente titulares até da própria Ordem. Recordo-me que, por exemplo, de uma convenção ou de uma reunião de delegações do Conselho Distrital do Porto, uma das recomendações que era feita era o Conselho Geral sugerir ao próprio Ministério da Justiça a criação de uma taxa moderadora para o beneficiário, de forma a penso que o Presidente do Conselho Distrital de Lisboa também defende isso, está a dizer que não, ou já defendeu, no sentido de moderar o acesso à justiça. O Conselho Geral, este Conselho Geral e o bastonário não defendem isso. Realmente não é assim que se resolve o problema. Tem que haver o direito ao acesso à justiça e aos tribunais. Essa garantia constitucional tem que se efetivar para todos os cidadãos, e verificada que esteja a falta de condições económicas, a pessoa não pode ter essa restrição da taxa moderadora. Há outras situações que a Ordem aceita que possam ser introduzidas, designadamente a consulta prévia ao beneficiário, no sentido de o beneficiário ser, desde logo antes da nomeação para um processo, ser esclarecido se a sua pretensão tem ou não fundamento, qual é o tipo de ação que deve ser, enfim, para a qual deve ser nomeado um advogado. Portanto, há um conjunto de diligências que podem ser feitas a jusante da nomeação para o processo, que a Ordem aceita como razoáveis, sobretudo num Estado que está quase a falir e num Ministério que, segundo o Dr. Rui Rangel, estará à beira de falência, que podem ser feitas para olvidar isso.
Em relação, eu concordo que está quase à beira de falência, mas continuo a não entender como é que se contratam serviços a grandes sociedades de advogados por milhões quando se está à beira da falência. Por outro lado, também não compreendo já agora como é que se pode estar à beira da falência e nomear para o nosso gabinete todos aqueles que nos colocaram à beira da falência, porque o atual gabinete da Sra. Ministra da Justiça é praticamente o mesmo que já existia do anterior governo. Portanto, aqueles que nos deixaram à beira da falência continuam a ser os adjuntos, os assessores e os chefes de gabinete do atual Ministério da Justiça. Para concluir, meus caros, dizer que o Conselho-Geral e o atual bastonário tudo farão para que este sistema se mantenha, porque nós não gostaríamos de voltar ao antigamente do Dr. Rui Rangel, em que se faziam oficiosas com funcionários judiciais, em que havia nomeações na hora, em que, enfim, até se nomeava aquele advogado que tinha qualidade no sentido de ser breve. E, portanto, nesse contexto, nós continuamos a defender que o sistema tem que ser assegurado por advogados livres e independentes. Não advogados que não possam recorrer porque o Estado não tem dinheiro, não advogados que não possam alegar uma hora porque, enfim, há um julgamento a seguir e tem que se circunscrever a uma alegação de 5 minutos. Advogados livres e independentes que garantam que realmente aquilo que é uma garantia constitucional seja realmente uma realidade. Hoje, em que já se falou em tempos na suspensão da democracia, eu diria que com algumas decisões últimas do Tribunal Constitucional suspendeu, ainda que temporariamente, a Constituição, pelo menos essa réstia que é a ordem que no fundo tem, e é uma das suas principais atribuições, que é a defesa do Estado de Direito, que a ordem coloque isso como a sua grande defesa, e a defesa do Estado de Direito passa também pela defesa, não dos advogados, não em termos sindicais, embora se tenha que também falar no pagamento dos honorários, não em termos sindicais daquilo que são os direitos dos advogados, mas aquilo que é um direito do cidadão, que é realmente estar em igualdade num tribunal e aceder ao direito e aos tribunais. Muito obrigada.